Moisés e as águas de Mara. A coluna de nuvem conduziu o povo do Mar Vermelho pelo deserto de Sur. Eles viajaram por 3 dias sem encontrar água. Então, quando chegaram a um lugar com água, ela era amarga e intragável. Eles chamaram o lugar de Mara, a palavra hebraica para amargo. A multidão sedenta queixou e murmurou contra Moisés, dizendo: "Que havemos de beber?" Moisés clamou ao Senhor por ajuda. O Senhor mostrou-lhe uma árvore que Moisés lançou nas águas. Imediatamente as águas se tornaram doces. A água ficou boa para beber, deliciosa, fresquinha. E disse o Senhor: "Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara." Então os filhos de Israel viajaram mais um pouco e chegaram a Elim. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto das águas e descansaram. Os israelitas tinham acabado de passar pelo grande e poderoso livramento do Senhor. No entanto, 3 dias depois, não conseguiram encontrar água e começaram a duvidar de Moisés e do Senhor. Eles tinham acabado de ver o Senhor abrir um mar para eles atravessarem, mas duvidavam que ele pudesse fornecer água potável para eles. Que mudança súbita, do som de tamboris e louvores a Deus para vozes de murmuração. É chocante notar como eles se esqueceram rapidamente daquilo que o Senhor havia feito e estava fazendo por eles. Mas antes de criticá-los, vamos olhar para as nossas vidas. Oh, quantas vezes o Senhor tem nos livrado, quantas vezes Ele tem suprido as nossas necessidades, quantas bênçãos tem derramado sobre nós e mesmo assim, duvidamos e tememos ao invés de confiarmos nele. Vamos aprender a descansar em Deus e na palavra dele. Quanta tristeza evitaríamos se aprendêssemos essa lição de uma vez por todas. Moisés clamou ao Senhor. E esta deve ser sempre a nossa primeira reação quando nos vemos de frente com um problema sem solução. E Deus lhe deu a resposta. Ele lhe mostrou um certo pedaço de madeira e o instruiu a jogá-lo na água. Moisés obedeceu e as águas de Mara ficaram boas. Deus usou esse momento de ensino para declarar aos israelitas que assim como ele curou suas águas, ele curaria seus corpos se eles confiassem nele. Porque eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103:8 diz: "Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Sim, este é o nosso Deus." E quando os filhos de Israel deixaram Mara, eles chegaram a um lugar chamado Elim, um lugar de refresco, um oásis luxuoso no deserto, cercado por 12 nascentes de água doce e 70 palmeiras. Foi a luz no fim do túnel para Israel, um momento de alívio, celebração, regozijo e refrigério, depois de uma experiência amarga. Uma lembrança da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Podemos passar por provações, mas Deus nos ajuda a passar por elas e nos leva a lugares de oásis no deserto. Lugares que nos mostram um pouco, um pedacinho, de como será o céu. Mas voltando, além dessa e tantas outras lições maravilhosas que podemos aprender dessa história, talvez a mais linda de todas seja aquela ensinada pela árvore que Deus instruiu Moisés a cortar e jogar na água lá em Mara. Foi mais um milagre que Deus fez. De fato, a água amarga se tornar em doce foi um milagre tão grande quanto a travessia do Mar Vermelho. Mas aquela árvore que Deus usou para fazer aquela transformação, aquela árvore é também uma linda figura que nos fala da cruz de Cristo. O pecado traz amargura, sequidão e sede espiritual.
Mas assim como Deus providenciou uma solução para que os israelitas tivessem água fresca para matar a sede física, assim também Ele tem uma resposta para a nossa sede espiritual. A árvore não os ajudou a lidar com as águas amargas, mas as mudou e as tornou doces. Isso foi profético do poder da cruz do Calvário, onde Jesus morreu. Só Ele, através de sua morte na amarga cruz e de sua ressurreição, pode transformar as nossas vidas cheias da amargura do pecado em vidas doces e proveitosas. Só a cruz de Cristo pode matar a nossa sede espiritual e nos dar a vida eterna, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Moisés e a água da rocha. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Quando eles chegaram em Refidim, não havia água para beber. Eles reclamaram e brigaram com Moisés, exigindo: "Dá-nos água para beber." "Por que contendeis comigo?" perguntou Moisés. "Por que tentais ao Senhor?" Moisés clamou a Deus por ajuda. "O que devo fazer com este povo? Eles estão prontos para me apedrejar." "Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe," respondeu Deus. "E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá." Sim, Deus falou para Moisés bater na rocha. Os líderes seguiram a Moisés até a rocha em Horebe e viram quando ele bateu nela com seu cajado. A água jorrou da rocha, exatamente como Deus havia prometido. Todos beberam a água. Moisés chamou o lugar de Massá e Meribá, porque as pessoas duvidaram de Deus ao perguntar: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Em hebraico, Massá significa tentar e Meribá significa brigar. Deus cumpriu sua promessa e providenciou comida e água no deserto. Deus cuidou de seu povo no deserto e, ao mesmo tempo, nos deu grandes ensinamentos, grandes figuras que já falavam do Senhor Jesus Cristo. Anos e anos mais tarde,
O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que todas as coisas pelas quais o povo de Israel passou, além de terem acontecido de verdade, são para o nosso ensinamento. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Já falamos de algumas destas figuras. A árvore em Mara representava a cruz de Cristo. O maná do céu falava do Senhor Jesus, que é o pão da vida, e também da palavra dele, da qual devemos nos alimentar diariamente. E agora vemos a rocha, da qual jorrou água, falando novamente de Cristo. Sim, naquele mesmo trecho em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo havia afirmado que a pedra era Cristo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Ou seja, por este e por outros trechos, sabemos que aquela rocha, na qual Deus mandou que Moisés batesse para que saísse água para toda a multidão, fala de Cristo e da morte dele por nós na cruz. Da mesma maneira que Moisés teve que ferir a rocha para trazer vida para o povo de Israel, assim também Cristo foi ferido por nós para dar a vida eterna a todo aquele que crê nele. O próprio Senhor Jesus usou a expressão água viva para falar da vida eterna que encontramos somente nele. Foi quando ele estava falando com a mulher samaritana à beira do poço. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 10 a 14. Um tempo depois, ele usou palavras parecidas novamente. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Você já bebeu desta água? Já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para receber a vida eterna? Ele ainda está chamando. Algumas das últimas palavras da Bíblia estendem mais uma vez este convite. Ouça. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.